Deus tenha misericórdia da minha vida e continua falando conosco nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, para a glória do teu santo e poderoso nome. Amém. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância. Gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, eles foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram 10 os purificados? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, sua fé o salvou. Muito bem, estamos diante de uma história por vezes conhecida, para alguns conhecida, para outros nem tanto, porque ela não é costumeiramente pregada, mas ela é muitas vezes citada. A história de um grupo. Havia um grupo de 10 pessoas e todas essas 10, elas eram leprosas. Todas essas 10 pessoas, elas eram consideradas imundas. E eles ficam sabendo que Jesus passa pela divisa entre Samaria e Galiléia. E quando eles ficam sabendo, eles vão até Jesus. Eu gosto sempre de, ainda ontem, na oportunidade de fala que eu tive, eu expus meu pensamento. Você faz uma moção aplaudindo o trabalho, é meritório você reconhecer que alguém está fazendo, mas é estranho você ser homenageado porque você está trabalhando. O trabalho, na minha opinião, deve ser uma coisa normal na vida da pessoa. Se aqui é uma igreja, a igreja tem que trabalhar. A igreja tem que fazer a parte dela no meio da comunidade. Você vai para a empresa trabalhar, você tem que trabalhar. Você assinou o contrato para trabalhar, você tem que estar lá trabalhando. Então é uma coisa meio, eu penso, soa meio estranho, mas eu entendo ser meritório. Alguém viu o trabalho sendo feito e achou por bem bater palma para o trabalho que está sendo feito. Mas nós não podemos nos acomodar, de repente, nos entregar à comodidade por causa de algum elogio que venhamos a receber. Aqui o texto fala assim, eles se dirigiram até Jesus. E se dirigir mostra o estado de você ir atrás de algo. Eles foram atrás. Eles tinham uma questão que precisava ser resolvida na vida deles, era a lepra. E a lepra não era algo simples, a lepra era algo complicado. Haviam vários, e há até hoje, vários tipos de lepra. Eu cresci ouvindo, depois eu fui entendendo, e hoje eu não me atrevo a exemplificar, porque eu não estudei para tal. Mas há vários tipos e várias formas de manifestação da lepra. Entre as tais, há situações onde chega a cair parte do corpo do leproso, mas não são em todos os casos que isso acontece. A lepra, ela provoca manchas na pele da pessoa, por vezes faz sair um líquido do organismo que acaba se tornando o corpo da pessoa ficando mal cheiroso. E uma pessoa leprosa,
ela era considerada impura, e havia um entendimento que se tem a lepra, deixa eu tentar ajustar aqui, eu vou explicar para você o que acontece. Altera a frequência do microfone até que não ache o caminho aqui. Pronto, vamos ver se agora vai. Ele tem que achar um caminho que não dê interferência, senão fica ruim, e para falar com você fica pior ainda. Fica ruim para você ouvir, para eu falar fica ruim também. O leproso, ele era considerado algo contagioso, algo que acabava trazendo contágio. Então, ele ficava excluído da sociedade. Além de ser excluído, ele tinha que se resguardar para buscar a cura daquilo que era considerado pela própria lei algo vindo por causa do pecado. Então, uma pessoa que contraísse um tipo de doença como esse, se fosse alguém pecador assumido, já logo ia identificar: bom, eu estou assim, mas é porque eu tô assado. Se eu resolver tal questão do pecado na minha vida, essa lepra ela vai embora e eu vou ficar curado. Mas e quando a pessoa ela procura fazer a coisa do jeito certo e mesmo assim ela está com aquela enfermidade? Imagine a cabeça da pessoa como fica. Puxa vida, eu estou tentando fazer a coisa certa, mas ainda assim eu estou leproso. O que será que está errado? O que será que eu estou falhando? E assim muitas vezes acontece na cabeça de muito crente. Tem crente que vive fazendo a coisa errada. Não é para fazer, não deve fazer a coisa errada, mas tem crente que faz a coisa errada. Ou que faz a coisa errada, ele já sabe que conforme a dificuldade que ele vier a sofrer, é consequência daquilo que ele está plantando. Então, às vezes, ele nem se incomoda tanto, ele sofre a dor ali, mas ele não se incomoda, porque ele sabe, ele está fazendo a coisa errada, então ele só está colhendo aquilo que ele está plantando. E na Bíblia está escrito que de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Está na Bíblia. Então, se está na Bíblia, nós não temos que nos preocupar. Vai acontecer. Agora, há aqueles casos, como é o caso do Jó, por exemplo, íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Há aquele caso onde a pessoa, muitas vezes, ela procura ser a mais justa possível. A pessoa procura fazer a coisa certa, o mais certa possível. No casamento, na escola, no trabalho, na igreja, no dia a dia. A pessoa se esforça para ser alguém correto, mas ainda assim parece que a dificuldade vem. Ainda assim parece que o problema vem. Então, haviam casos assim, onde a pessoa estava doente, mas ela estava doente por causa do pecado de fato. Mas haviam casos que a doença não era oriunda do pecado deliberado. A pessoa não estava doente porque ela estava pecando de maneira à vontade. Eu peco mesmo e pronto. Não. Havia casos assim, igual hoje. Hoje há pessoas dentro de igreja, passando por momentos difíceis, vivendo situações difíceis, porque têm escolhido permanecer fazendo a coisa errada, mesmo estando dentro da igreja. E tem pessoa que está ali trabalhando, tendo que administrar alguma situação, mesmo tentando fazer a coisa certa, parece que alguma questão. A Bíblia diz que muitas são as aflições do justo e o Senhor de todas os livra. O nosso consolo, o nosso conforto, a nossa torre forte, o nosso refúgio, a nossa fortaleza é o Senhor. É nele que nós nos refugiamos.
Nesse dia, esses 10, eles vão até Jesus. Eles procuram Jesus. Eles sabem que Jesus está, de fácil acesso. E eles não medem esforços para ir até Jesus. E isso eu acho importante a gente pontuar nesse momento. Eu não posso medir esforços para ir até Jesus buscar a minha resposta. O meu esforço ele tem que ser feito, independente de quanto esforço eu tenha que fazer. Eu lembro porque a Rose já falou, chegava a vir, andava 3 quilômetros a pé, andava 3 quilômetros a pé para vir para a igreja. E às vezes tem carro, tem moto, tem bicicleta, tem velotrol, tem tudo, né, Rose? E às vezes a pessoa não... 3 quilômetros para vir, 3 quilômetros para voltar a pé. E vinha de manhã para a escola bíblica, depois vinha à noite para o culto, que não era igual hoje, que é uma beleza. Tem 3 cultos no dia, a pessoa escolhe o melhor horário e ainda tem gente que consegue não vir para a igreja. Não é igual hoje. Hoje, quanto mais você vai facilitando a vida das pessoas, mais as pessoas vão acomodando a vida delas, espiritualmente falando. Então, é um esforço. 3 quilômetros de manhã para vir, mais 3 para voltar, depois mais 3, depois mais 3. É o esforço que é válido para cada um de nós, para todos nós. Aqui nós temos várias famílias, cada família dentro da sua situação aí, buscando a resposta para o dia a dia, consagrar a semana a Deus. Eles vão até Jesus. Eles vão, se dirigem, só que eles ficam a certa distância. Eles não se aproximam de Jesus, porque eles não podiam. Eles estão respeitando aquilo que foi imposto pela lei. Eu acho válido a gente pontuar isso aqui, que eles não quebram a lei. Eles estão longe, mas eles estão gritando. Às vezes nós não podemos fazer algo de uma maneira como nós queremos fazer, mas nós podemos. Há pouco tempo atrás nós não podíamos fazer culto aberto ao público. A igreja se virou, a igreja se organizou, não é essa, as igrejas de uma maneira geral, para fazer o culto online. Aí nós tínhamos às vezes os pedágios que nós fizemos, que o pessoal vinha buscar ceia aí, foram várias ações, que o pessoal vinha com o carro, entrava e já saía. Foi uma coisa de doido, emocionante para quem viveu na época, foi um momento marcante na vida da igreja. Nós tivemos que nos reorganizar. Se não dá para chegar perto, grita. Às vezes, do jeito que você quer fazer algo, não está dando para fazer. Não dá para fazer, não tem problema, irmão. Não para, não desanima, não desiste. Se não dá para chegar perto, grite. Ache um caminho. Ache um caminho. Às vezes você está esperando uma resposta em uma determinada situação da sua vida. E você está ali batendo a cabeça, não, eu quero que seja assim, vai ser desse jeito, se não for desse jeito eu não aceito. Irmão, tem hora que não dá para chegar perto, tem hora que tem que gritar. Tem hora que tem que gritar. A gente tem que ser sensível à voz de Deus. Deus está falando para nós, eu dou sabedoria para vocês acharem os caminhos. O importante não é o jeito que vai acontecer, o importante é que vai acontecer. É isso que é importante. Como que vai acontecer? Não sei, irmão. Não sei. Difícil da gente estabelecer uma regra. A gente sonha que seja de um jeito, mas às vezes não é do jeito que a gente quer. Quantas e quantas vezes eu venho para o altar esperando que as coisas aconteçam ou sejam de um jeito e são totalmente diferentes. Eu tenho que me desdobrar, que me virar. Agora mesmo você está vendo que eu estou tendo que acertar. Eu gosto quando eu chego aqui, eu pego, está do jeito que está, que eu não mexo no microfone. Mas tem dia que tem que fazer algum ajuste.
E aí eu tenho que ficar conversando com o senhor, pessoal, calma aí, que a antena lá, ela interfere, então tem que desviar da frequência da antena para o som chegar legal aí. Tem coisa que nós temos que aprender a driblar. Tem situações que nós temos que aprender a nos reorganizar. Dentro de casa é assim. Dentro de casa é assim. Esses dias eu estava conversando com a minha mãe, a mãe estava falando, do fogão de lenha, que não sei o que tem, mas hoje em dia, no gás, mãe, hoje em dia, usar o gás é um ou outro que usa. Fogão de lenha já ficou para trás, mas o gás é um ou outro que está usando. A maioria hoje está fazendo tudo no elétrico. Põe lá a panela elétrica, faz o arroz no elétrico, faz o feijão no elétrico, frita a carne no elétrico. O gás já foi. E daqui a pouco não vai ser nem no elétrico, daqui a pouco vai ser no pensamento. Lá, pensar um frango assado, está pronto. Você recebe, Bruna? Pensa aí no frango, vai que aparece um frango mesmo aí, né? Irmão, a gente tem que... Nas empresas não é diferente. Nas empresas, às vezes as coisas eram de um jeito, hoje elas são de outro jeito. No comércio não é diferente. Não é diferente. Eu lembro, ontem a Giovana estava lá cortando o cabelo do pessoal. E a Giovana é rapidinha para cortar cabelo, né? Ela deve ter cortado uns par de cabelos. Ela faz assim, ó, próximo, e próximo, rapidão. Mas eu lembro, o Minduim lembra, quando o meu pai vinha com a maquininha. Quem que lembra das maquininhas que apertava a mão assim, para cortar o cabelo? Os irmãos lembram. Era o Satanás na mão do cabeleireiro. Aquilo ali mordia a orelha da gente. E mordia o pé da... E meu pai tacava a mão na cabeça, fica quieto, e nós dava risada porque estava cortando a cabeça da gente. Estava fazendo uma cirurgia na cabeça. E não cortava. Quadrado ou redondo? Redondo, pai. Era careca. Quadrado, pai. Careca. Só mudava o nome, mas o corte era o mesmo. Era mesmo. Mudou. Hoje com a maquininha, só encosta, já vai limpando o cabelo. Se não dá para chegar perto, grite. Você está entendendo, sim ou não? Tem coisa que nós vamos ter que nos reajustar. Pela força da lei, nós vamos ter que nos reorganizar. Tem coisa que nós vamos ter que rever. No casamento, na vida profissional, na vida espiritual. Tem coisa que tem que se ajustar. Ó. Continua. Gritaram, Jesus, mestre, essa tradução usa a palavra piedade, misericórdia, compaixão. Eu gosto da palavra misericórdia porque misericórdia vem de miséria e de cardio. Coloque o seu coração na minha miséria. E Jesus é alguém misericordioso. Ele coloca o coração dele na nossa miséria. Ele coloca o coração dele na nossa miséria. Aqueles leprosos, eles estavam dizendo, nós estamos numa situação terrível, mas o Senhor pode reverter essa situação na nossa vida. Eles não eram seguidores de Jesus. Eles não eram discípulos de Jesus. Eles não estavam acompanhando a multidão, Jesus junto da multidão, onde a multidão ia, eles iam, porque eles eram leprosos, eles eram excluídos, eles tinham que ficar numa determinada localização, não podiam estar no meio de um agrupamento de pessoas, senão eles seriam apedrejados. Então a oportunidade que eles estavam tendo era aquela. Talvez essa é a oportunidade que você está tendo. Talvez essa é a semana da sua oportunidade. Talvez essa semana Deus vai colocar algo diante de você, Ele já está me usando para te advertir como profeta que sou a respeito disso. Deus está me orientando a te dizer, olha, uma oportunidade vai ser colocada diante de você. Aí é cada um, irmão, é cada um, irmã. Você fica sensível à voz de Deus.
Ao ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais o coração como foi lá no deserto. Deus te trouxe aqui para dizer, havia um grupo de pessoas, esse grupo de pessoas era excluído da sociedade, eles não podiam ficar junto do agrupamento de pessoas, eles não podiam, eles ficavam isolados, mas a oportunidade que eles tiveram de gritar por Jesus, eles gritaram. Oportunidade muitas vezes nós temos que agarrar, nós não podemos deixar passar. Talvez é a oportunidade, talvez essa é a semana da sua oportunidade, algo que você está esperando já faz algum tempo, uma resposta que você já está esperando há algum tempo, um milagre que você está esperando, mas fica sensível, irmão. Por que eu falo para você ficar sensível à voz do Espírito? Porque às vezes a pessoa está esperando há tanto tempo, que quando aparece a resposta, a pessoa fala assim, já estou cansada de esperar, já estou cansado de esperar, agora. E aí a pessoa, em vez de agarrar a oportunidade, joga a oportunidade assim, ó, de mão beijada para o diabo trabalhar e tripudiar em cima daquela oportunidade que Deus deu. Agora não sei se eu vou querer, mas se fazer de difícil, a belezinha, o belezinha, estou pensando, vou orar. Nunca orou? Quando a oportunidade chega, vai orar? Orar é orar todo dia, orar é sem cessar, é o que diz a Bíblia. Aí tem gente que não ora nunca, aí quando a oportunidade bate na porta, enche a boca para falar como se fosse tão crente assim, vou orar. Agarra a oportunidade, presta atenção, fica sensível à oportunidade que Deus dá, aquilo que Deus faz. Olha o exemplo, um grupo de pessoas, ao vê-los, verso 14, ao vê-los, ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. Jesus já estava liberando a palavra da vitória. Vão mostrar-se aos sacerdotes. Jesus já estava dizendo assim, pode, porque Jesus não tinha ali, na condição humana, autoridade para tirá-los daquela condição de isolamento. Quem tinha que tirá-los da condição de isolamento era o sacerdote. Então eles iriam até o sacerdote iria olhar, examinar. Quem já fez exame para ir na piscina aqui? Deixa eu ver. Quem lembra? Olhava os dedos para ver se não tinha frieira, as costas, olhava tudo, né? E tinha uns que era amigo do médico, o médico fazia de conta que não estava nem vendo, não é? Ou seja, examinava, mas não examinava nada. Se é amigo do médico, passa com frieira mesmo. Então, ali não tinha essa não. Vai lá e deixa o médico, o sacerdote te examinar. Aí o sacerdote ia examinar a pessoa, um a um, eram 10. O sacerdote ia olhar e ia ver. E o sacerdote ia dizer, está pronto para voltar para a sociedade. Porque duas coisas importantes aconteceriam ali naquele momento. Primeira delas, eu vou inverter a ordem da situação, mas a importância das duas ela é de uma grandeza tal. Primeiro, aqueles que estavam isolados, agora eles voltam para o convívio da sociedade. Antes eles estavam excluídos. Agora eles estão, por causa de Jesus, sendo inseridos na sociedade. Quem está entendendo, diga amém. Aquela pessoa que se vê excluída está sendo inserida novamente na sociedade. Vou dizer um pouco mais claro, quem sabe você que está ouvindo aqui ou no online, agarra a palavra. Há pessoas que a vida excluiu. Há pessoas que a vida, o dia a dia, acabou fazendo com que a pessoa ficasse longe de tudo e de todos. E Deus está dizendo, eu estou trazendo você de volta para o convívio da sociedade. Aleluia. Graças a Deus. Então, a primeira coisa que acontecia ali era isso. Aqueles que não podiam estar junto com as pessoas, agora eles podem estar novamente junto com as pessoas. E a segunda coisa
era testificado que um milagre havia sido operado. Olha, foi um milagre, porque só um milagre para tirar uma pessoa da condição de leprosa, para colocá-la na condição de curado, de são, de liberto. Jesus faz duas coisas importantes na vida daquelas pessoas naquele dia. Ele, primeiro, ele devolve aquelas pessoas ao convívio da sociedade. Segunda, ele manifesta a saúde na vida deles. Tudo isso mediante a palavra. Olha o poder da palavra. Olha o poder da palavra. Tem gente que tem que ser tocada. Tem gente que tem que ser abraçada. Tem gente que tem que sentar e ficar 4 horas sentado, batendo um papo, para conseguir se sentir abençoado. E é lícito, é válido. Aí eles, apenas com o poder da palavra, vá até o sacerdote, e o sacerdote vai observar vocês. E o sacerdote, observando, ele vai devolver vocês ao convívio, porque vocês estão curados. É interessante que desses 10, aí nós vamos encaminhando o final da nossa conversa, enquanto eles iam, eles foram purificados ao poder da palavra, que nós estamos conversando nas nossas células, já faz 2 semanas, e vamos finalizar nesta próxima semana. Enquanto eles iam, foram curados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em voz alta. Um percebeu. Não sei se ele estava mais atento do que os outros, ou se ele foi o primeiro que percebeu. Nós não vamos ficar tentando conjecturar aqui, tentando imaginar aqui, acho que foi isso. Não importa. O importante é que ele enxergou, está aqui, está na Bíblia. Um deles viu que estava curado. E talvez por isso foi que ele foi aquele que voltou para agradecer. Porque tem muita gente que já está curada, que já está liberta, que já está livre, que já está em vitória e não conseguiu enxergar ainda a bênção. Por isso que não é agradecida a Deus. Tem muita casa que o milagre já aconteceu, mas a pessoa ainda não consegue enxergar o milagre acontecer. Quando Jesus entra dentro da casa, quando Jesus entra na família, o milagre já aconteceu, irmão. Já aconteceu. O que a pessoa precisa é enxergar que Jesus já entrou naquele lugar, naquele lar. Está aqui, um deles, quando viu, voltou. E ele voltou louvando a Deus em voz alta. Está entregando a glória para Deus. Agora ele chega até Jesus, ele se prostra aos pés de Jesus. Primeiro ele grita, ele não chega perto, ele grita. Agora ele chega aos pés de Jesus e ele se prostra aos pés de Jesus. Veja a diferença de quem sabe aproveitar os momentos. Quem consegue se relacionar com Jesus, mesmo que seja de longe, tem a felicidade de se relacionar de perto. Ele gritou, ele não falou, ele não conversou, ele não foi tocado. Ele gritou: tenha piedade de nós. Agora ele está prostrado aos pés de Jesus. Prostrou-se aos pés de Jesus e agradeceu. Este era samaritano. Interessante que ele não era judeu. Interessante que ele era de um grupo de pessoas que não gostava de judeu e não se dava bem com judeu. Mas ele havia sido curado pelo judeu. Jesus, o leão da tribo de Judá, havia liberado a palavra da vitória sobre aquela casa. Jesus perguntou então, não foram 10? Veja que a gente às vezes esquece de algumas coisas. A gente esquece. Mas Jesus não esquece de nada. Jesus não esquece de nada. Não foram 10. Não foram 10. Eu lembro, estava de longe. Mas eu lembro. 10. Por que voltou apenas um? Está aqui a pergunta. Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus?
a não ser esse estrangeiro. Quer dizer, haviam 10 e os 10 haviam sido curados. Quantos voltaram para agradecer? Um. Está aqui, ó. Então ele disse: levante-se, vá, a sua fé te salvou. De longe ele gritou pela cura. De perto ele ouviu a palavra da salvação. Quem grita de longe, quem clama, ainda que seja de longe, por cura, escuta de pertinho a palavra salvação. Talvez isso aconteça na manhã de hoje. Alguém que está meio longe, não se aproximou ainda de Jesus, quanto deveria aproximar. Olha, pastor, eu não me aproximo porque eu ainda tenho isso, ainda tenho aquilo outro. Mas eu estou clamando a Jesus, viu, de longe, mas eu estou clamando. E Jesus está mandando dizer para você: pode chegar mais perto, porque o que tinha que fazer na sua vida eu já fiz. Eu já toquei em você. Agora é a salvação. É a salvação. Esse homem, ele volta a agradecer. Agradecer. E os outros 9, pastor? Nós não vamos ficar falando dos 9. Nem Jesus ficou falando dos 9. Jesus liberou a palavra da vitória na vida daquele que havia tomado posse da bênção. E é aqui que eu quero finalizar a conversa com você, dizendo assim, ó: quem grita de longe, ouve de perto a palavra salvação. Que Deus tenha misericórdia de você, da sua casa, da sua família. Hoje nós estamos com a piscina pronta aqui, o nosso batistério pronto. Não sei se tem alguém aqui que ainda não é batizado e quer passar pelas águas. Pastor, eu quero passar pelas águas. Vou aproveitar para passar pelas águas nessa manhã. A piscina, o batistério está pronto para você passar pelas águas. Aquele que crê e for batizado será salvo. Tudo está preparado para que você possa desfrutar do melhor. Vamos ficar em pé? Qual o problema que eles tinham para ser resolvido? A lepra. Esse problema foi resolvido? Foi. Qual o problema que você tem aí que de repente você traz e você quer que Deus opere algo na sua vida? Coloca diante de Deus agora. Fale com Deus agora. Agora é hora de você se colocar diante de Deus e abrir o seu coração a Ele. Aqueles homens, eles receberam a resposta. Eles receberam a cura. Eles receberam a salvação. Deixa Deus tocar na sua vida nessa manhã. Meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor sabe muito bem o que cada irmão, o que cada irmã está necessitando nessa manhã. Todos os que estão aqui no templo, todos os que estão online conosco, o Senhor sabe, Deus, qual a necessidade de todos. Aqueles eram a lepra que tinha que ser vencida. Era impossível, se não fosse um milagre acontecer, era impossível daquela pessoa ser curada. Mas o Senhor operou um milagre na vida daqueles homens. Talvez alguém esteja aqui com algo no coração, pensando exatamente assim: o que eu preciso que aconteça é impossível, mas o Deus do impossível está aqui nessa manhã. E eu oro, e eu abençoo esse irmão, eu abençoo essa irmã, eu declaro nessa casa, nessa família, a vitória para a honra, a glória e o louvor do teu santo e poderoso nome. Diga amém. Diga assim: Senhor Deus, me ajuda a ser grato por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e aproveitar bem cada oportunidade em nome de Jesus. Vamos bater palma para o Senhor.